Sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá, jamais morrerá, jamais morrerá, jamais morrerá, jamais morrerá, jamais morrerá. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá, jamais morrerá, jamais morrerá, jamais morrerá, jamais morrerá, jamais morrerá. Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja, Senhor, que eu veja, vê, enxerga, tua fé te salvou, Senhor, que eu veja, Senhor, que eu veja, vê, enxerga, tua fé te salvou. Olá, meus amados e saudosos irmãos, desejo a paz do Senhor Jesus para todos, que Deus te abençoe. Com alegria estou aqui me dirigindo aos irmãos para mais um culto de louvor, de ações de graças, de meditação na palavra e de Santa Ceia do Senhor. E quero já inicialmente lembrar os irmãos que nós retomaremos os cultos presenciais no próximo domingo, dia 13. Já estaremos aqui no templo para louvor e glória do Senhor Jesus, com todos os protocolos da vigilância sanitária, com distanciamento físico, com máscara, com álcool gel. Então convido os irmãos a estarem no templo no próximo domingo, no mesmo horário,
Eu espero por você. Deus te abençoe. Amém? Quero repartir e compartilhar uma palavra maravilhosa na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 9. Diz assim a palavra de Deus: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos expomos mais uma vez a Tua santa palavra. Te pedimos, Senhor, abre o nosso entendimento, nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê revelações, que possamos aprender, gravar e colocar em prática a Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Esse é um dos textos que eu mais amo, é um dos meus preferidos. E cada vez que eu medito nas cartas do apóstolo Paulo, especialmente nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, o que me vem à mente é a atualidade da Bíblia. O quanto a Bíblia é atual. Eu ouvi uma frase recentemente que eu gostei muito, e a frase dizia: a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã. E é uma grande verdade. Como a palavra de Deus é atual. E o apóstolo Paulo deixou muito claro para nós que um dos principais sinais dos últimos dias é que nós teríamos tempos difíceis e muito trabalhosos. Esse é exatamente o perfil do homem dos últimos dias, vivendo tempos muito difíceis, tempos muito trabalhosos, homens e mulheres. Esse é exatamente o perfil e esse é o resultado, principalmente, dessa desintegração familiar que nós vemos acontecendo em nossos dias. Tantas famílias se desintegrando, tantas famílias desestruturadas, tantas famílias destruídas pelo mundo afora. Nem precisa ser crente para percebermos que estamos vivenciando os sinais claros dos últimos dias. Tantas pessoas deformadas na alma, tantas pessoas com a sua alma arrebentada, tantas pessoas que construíram uma história de relacionamentos destruídos. Percebemos claramente em nossos dias
uma banalização do casamento, tudo isso tem deixado um saldo muito negativo, sem medidas, em toda a sociedade. Tudo isso tem esvaziado a capacidade emocional de uma geração. E tudo isso tem feito lotar os consultórios. Essa falta de princípios de Deus ao homem é uma coisa que começou lá no Jardim do Éden. É uma coisa antiga. Em Gênesis, por exemplo, no capítulo 3, no verso 16, a Bíblia diz assim: para a mulher, Deus disse: o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Deus quem disse: mulher, o teu marido será o teu líder, ele te governará. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo confirma esse princípio de Deus, essa palavra de Deus, em Efésios, no capítulo 5, no verso 22, quando diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Quem é que pode mudar isso? Isso não pode ser mudado, isso é princípio de Deus. Nosso Deus é um Deus de princípios, seus princípios são imutáveis. E depois ele continua dizendo: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui está a raiz de todo esse mal, de toda essa desintegração da família. Tem faltado os princípios de Deus no coração das pessoas. Tem faltado os princípios de Deus nos lares. E a consequência disso são pessoas exploradas. A consequência disso são pessoas abandonadas. A consequência dessa falta dos princípios de Deus nos lares são pessoas abusadas, pessoas traídas, pessoas frustradas, pessoas desprotegidas, pessoas machucadas, pessoas amaldiçoadas. Que Deus tenha misericórdia. Todas elas vítimas da falta dos princípios de Deus nos lares. E o apóstolo Paulo aqui nos adverte também sobre a apostasia e sobre as doutrinas sedutoras de Satanás. Eu vou voltar um pouquinho da segunda carta a Timóteo, eu vou voltar para a primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, e vou ler do verso 1 ao verso 5. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. São doutrinas de demônios que proíbem o casamento e que proíbem alimentos que Deus criou para o ser humano usufruir, se alimentar. Sendo que o casamento é uma instituição divina
e essas doutrinas de demônios proíbem o casamento, sendo que os alimentos são sagrados, foi Deus quem criou para o homem, e proíbem os alimentos. São legalistas, exigem abstinência. 3 coisas apenas que eram alimentos proibidos na antiga aliança e que continuam proibidos no Novo Testamento. Coisas sacrificadas a ídolos, alimentos consagrados a ídolos, que eles pensam que é a Deus que consagraram, mas consagraram a demônios, primeira coisa. Segunda coisa, sangue é proibido pela palavra de Deus. Terceira coisa, carne de animal sufocada. É a Bíblia que diz. Não estou dizendo o que eu acho, o que eu penso, o que o fulano disse, o que a igreja tal acha, o que o pastor fulano falou. Eu estou dizendo a Bíblia, o que a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 29. Apenas 3 alimentos dos que eram proibidos no Antigo Testamento continuam proibidos no Novo Testamento. Comidas consagradas a ídolos, sangue e carne de animais sufocados. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 25, a palavra de Deus diz assim: comei de tudo o que se vende no mercado. Na verdade, na mesma intensidade em que os sinais vão se cumprindo, torna-se mais desafiante para nós a tarefa de pregar o Evangelho. À medida em que os sinais vão se cumprindo dos últimos tempos, torna-se mais desafiante ainda a tarefa de discipular as pessoas. Eles querem as bênçãos, mas não querem o abençoador. Querem as bênçãos de Jesus, mas não querem o Jesus das bênçãos. E nós sabemos que as bênçãos vêm pela obediência. As bênçãos vêm pela obediência. Mas quem quer obedecer? E se queremos agradar a Deus, nós precisamos renunciar toda a religiosidade e nos convertermos a uma fé sábia. Pastor, o que seria uma fé sábia? A fé sábia, ela é capaz de superar a multiplicação do mal acontecendo em nossos dias. A fé sábia, ela é capaz de superar a satanização do mundo em nossos dias. E essa satanização do mundo será concluída no governo do anticristo. Essa fé sábia é capaz de diagnosticar as raízes dos problemas. Ela é capaz de trazer as ferramentas certas para que a obra de Deus se realize, sarando a alma, renovando o entendimento, transformando o caráter, liberando dons, renovando os ministérios, avivando a igreja. Mas todas essas coisas só é possível através da obediência aos princípios de Deus. Note, eu citei 6 coisas: sarar a alma, renovar o entendimento, transformar o caráter, liberar dons, renovar ministérios e avivar a igreja. Sabe onde tudo isso começa? Tudo isso começa nos lares. Tudo isso começa em casa. A esposa permanecendo fiel no papel de esposa e mãe, trazendo equilíbrio na formação dos filhos, trazendo honra ao marido. A esposa obedecendo ao que a palavra de Deus está dizendo através do apóstolo Paulo em Efésios 5, 22 e 23.
o marido permanecendo fiel no papel de marido, amando a esposa como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a sua igreja? Se entregando por ela. O marido, juntamente com a esposa, trazendo equilíbrio na edificação dos filhos. Fora disso, é só barulho. Fora disso, é só trovão sem chuva. Não acontece nada. Muitas vezes as pessoas falam, precisamos evangelizar as nações. Sim, é verdade, precisamos evangelizar as nações. Sabe onde começa a evangelização das nações? Começa em casa. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite a cumprir com a sua palavra, a obedecer a sua palavra. E só assim então nós veremos as almas curadas, o entendimento sendo renovado, o caráter sendo transformado, os dons do Espírito Santo sendo liberados, oh aleluia, os ministérios sendo renovados, aleluia, a igreja sendo avivada. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite. Esse deve ser o nosso clamor, essa deve ser a nossa oração. Te convido a orar por um momento nessa hora, em nome de Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Deus, pela graça do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos capacite a essas coisas, Pai, a cumprir com tudo aquilo que o Senhor tem determinado para nós na Tua Santa Palavra. E daremos a Ti sempre a glória, a honra, o poder e o louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Diga graças a Deus. Eu quero então celebrar a Santa Ceia do Senhor com você, mas gostaria de refletir um pouquinho sobre a Santa Ceia antes da celebração. Quase todas as igrejas que proclamam seguir a Jesus Cristo obedecem à Santa Ceia, observam a Santa Ceia, participam da Santa Ceia. O pão e o vinho são elementos comuns. Pão e vinho são os elementos comuns dessa comemoração. Então eu quero pensar um pouco com você sobre que existem muitas diferenças no entendimento dessa celebração, no entendimento dessa comemoração. A partir de hoje, a nossa participação na Santa Ceia, eu creio que não será mais como antes. A Santa Ceia terá um novo sentido para nós. A Santa Ceia é algo muito forte. E há muitos que participam da Santa Ceia e não reconhecem isso. Pensa comigo, Jesus Cristo é o nosso modelo em tudo. E para entendermos melhor a Santa Ceia e seu significado, seu simbolismo, nós precisamos voltar à primeira ceia. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele estava celebrando a última Páscoa com seus discípulos e simultaneamente ele instituiu a Santa Ceia. Naquela noite ele celebrou a primeira ceia com seus discípulos. Em 4 textos da Bíblia, exaltam, relatam os detalhes daquela primeira ceia. 3 textos no Evangelho e um texto na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, do verso 26 ao 29, também no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, do verso 22 ao 25, também no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, do 19 ao 20, e na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, do 23 ao 26, são textos que vão enfatizar a Santa Ceia do Senhor. Em primeiro lugar, qual é o propósito da Santa Ceia? Qual é a intenção da celebração da Ceia do Senhor? A palavra de Deus diz, fazei isto em memória de mim. Está lá em Lucas capítulo 22. Então a Santa Ceia é uma oportunidade que nós temos para lembrar o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E que por esse sacrifício, Ele nos oferece a esperança da vida eterna.
Está escrito em 1 Coríntios: porque todas as vezes que comerdes este pão e todas as vezes que beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, a ceia do Senhor não pretende ser um memorial do nascimento do Senhor Jesus. A ceia do Senhor não pretende ser um memorial da vida do Senhor Jesus. A ceia do Senhor é um memorial da morte de Jesus, da ressurreição do Senhor Jesus. É um momento muito especial em que cada cristão deve refletir sobre o Salvador sofredor, em que cada cristão deve refletir e se lembrar do alto preço que ele pagou por nossos pecados. Precisamos manter vivo esse tema, porque esse é o tema central da Bíblia. E eu te convido a celebrar nesta hora então a Santa Ceia do Senhor. Pegue do teu pão e eu vou consagrá-lo a Deus em nome de Jesus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, consagro a Ti este pão, que é o símbolo do corpo do Senhor Jesus, pregado na cruz do Calvário, para pagar o preço do meu pecado. Jesus, eu te agradeço por esse momento precioso. A Ti eu dou glórias, honras e louvores nesta hora, em nome de Jesus. E ao recebermos, ó Pai, desse pão consagrado a Ti, possamos estar recebendo da Tua cura, da Tua paz, dos dons do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Pegue o teu cálice, eu vou consagrá-lo a Jesus. Deus Pai, consagramos esse cálice em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, obrigado pelo vinho que simboliza o Teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário para pagar o preço do nosso pecado. Em memória do Senhor que estamos fazendo isso, em obediência à Tua santa palavra, Deus. Obrigado, Pai, por esse momento precioso, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou do pão e, tendo dado graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente, após cear, tomou também do cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, que é derramado no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Faça um autoexame nesse momento. Peça perdão ao Senhor pelos seus pecados. Confesse ao Senhor os teus pecados. Peça para Ele te perdoar, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu peço perdão, Senhor, todos os meus pecados. Me lava, Senhor, com Teu sangue, me purifica, me abençoa nesta hora, Pai. Em nome de Jesus, perdoa, Senhor, os pecados dos meus irmãos que estão celebrando a ceia do Senhor nesta hora. Lava cada um com Teu sangue e purifica, Deus. Em nome de Jesus, amém. Em memória de Jesus, comamos do pão. Em memória de Jesus, bebamos do cálice. Glórias a Deus. Glórias a Ti, Jesus. Louve ao Senhor. Louve o nome do Senhor. Exalte. Glorifique ao Senhor. Ele é digno de toda a glória, de toda a honra e de todo louvor. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai Santo, nós reconhecemos que não nos sobrevém nenhuma tentação que não seja humana, mas Tu és fiel e não deixarás que nós sejamos tentados além daquilo que possamos resistir. Ao contrário, o Senhor nos dará, juntamente com a tentação, o livramento. O Senhor dará o escape, o Senhor dará uma saída, o Senhor trará uma solução. Muito obrigado, Pai. O Senhor tem nos ensinado o caminho da sabedoria e da graça.
Por isso, Senhor, temos motivo de grande alegria quando passamos por lutas e tribulações e provações e tentações, sabendo que o Senhor não nos abandona. O Senhor prometeu que estaria conosco até o fim. Por isso nós cremos, ó Deus, na Tua presença, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque a perseverança deve ter ação completa. Por isso nós te pedimos ajuda para perseverarmos até o fim com o Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. A Ti damos honras, glórias e louvores. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor renove as tuas forças, a tua fé, teu ânimo de viver, a alegria do Espírito Santo no teu coração, a cada dia, a cada manhã, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe a tua família, que os princípios eternos de Deus estejam vivos no teu lar e na tua vida e na vida de cada ente querido teu. É o meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, hoje e sempre. Diga graças a Deus. Amém. Shalom.